de número 31. Diz assim: então os olhos deles se abriram e reconheceram, então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e os encontraram congregados, os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como eles o identificaram quando partiu o pão. Amém, igreja? Deixa assentar em nome de Jesus. Então aqui, nesta passagem bíblica, irmãos, vamos ver aqui os discípulos de Jesus que estavam se desviando do caminho, né? Abandonando a obra, abandonando o chamado, ou seja, largando tudo para viver a sua vida mundana de outrora. Mas Jesus, ele vai atrás. Jesus não quer perder nenhum, aquele que ele escolheu, que ele chamou. Jesus não quer que nenhum se perca. Então naquele momento, Jesus havia dado uma palavra para os seus discípulos, no qual a palavra era esta: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque em Jerusalém ia ter uma promessa, o cumprimento de uma promessa de Deus, no qual ia fazer toda a diferença na vida dos discípulos. Eles iam ser revestidos de poder. Para quê, pastor? Para suportar a pressão do inimigo, para suportar a pressão, para suportar a perseguição, a fúria do diabo contra o povo de Deus. Porque se você não se reveste de poder, meu filho, você não vai aguentar, você vai se desviar. Se você não se reveste de poder do Espírito Santo de Deus, você vai fracassar, você não vai longe. Então nós precisamos a cada dia nos fortalecer em Deus, nos revestir do Espírito Santo do Senhor, para que nós venhamos estar firmes na caminhada, na obra. Com Jesus, irmão. Porque senão vai tudo por água abaixo. Você não vai aguentar a pressão, você não vai suportar a perseguição, a calúnia, a afronta do diabo. Porque o diabo vai se levantar de todo jeito, de forma que você menos espera, de uma maneira que você menos espera. Vai usar pessoas que você menos imagina para te enganar, para te trair. De onde você menos espera, o diabo está se levantando para usar a boca de alguém, para dar uma palavra negativa, para te ofender, para parar com a fé, para você desistir dos caminhos de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite: não desista, querido. Não desista dos caminhos do Senhor. Não desista das promessas de Deus. Deus tem promessa para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Deus tem promessas para você. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Oh glória! Permaneça firme na presença de Deus. Não pare, não retroceda. Se revista do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: não saiam de Jerusalém, porque eu tenho promessa na vida de vocês. Tenho promessas para vocês. E qual era a promessa? Era o Espírito Santo. Era o derramamento do Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, para nos exortar, nos ensinar o caminho que a gente deve andar, para não se perder na caminhada. Quantas pessoas já se perderam porque não
Santo de Deus. Não ouviram mais o Santo Espírito. Ouviram a voz do homem, a voz de pessoas humanas, mas não estão mais sensíveis à voz de Deus. E estão se perdendo pelo caminho, querido. Então creia que tudo que Jesus falou, profetizou, se cumprirá. Os discípulos nessas horas não atentaram para a palavra do Senhor, porque depois da morte de Jesus, da crucificação, todo mundo se afastou, se desviou do caminho, saíram do caminho, se afastaram do caminho. Por quê? Porque para eles ali Jesus morreu, então acabou tudo. Não acabou não, irmão, é só o começo. Era o cumprimento da palavra de Deus, a sua morte. Mas ele disse: eu vou morrer, vou ser crucificado, zombado, escarnecido. Mas ele disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Aí é que está o problema, ninguém acreditou na ressurreição. Acreditaram na morte, mas não acreditaram na vida, na ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas, sabe, não acreditam na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Deixam desejar, olha para a situação e acaba desanimando, se abalando, se entristecendo, se desviando do caminho. E nós não podemos se desviar do caminho, temos que estar firme no caminho do Senhor. Então, para eles, depois da morte, da crucificação, acabou tudo. Acabou a promessa. Para eles foram 3 anos e 6 meses de engano, de mentira, de desilusões, decepções. Porque pela palavra do desviado, irmão, você já pensou logo. A palavra de quem não está firme com Deus. Só nas palavras do conversar, vocês vão logo detectar que esse aí está perdendo a fé, está perdendo as esperanças no poder de Deus. Jesus então ressuscita, conforme a sua palavra, a profecia. Era preciso morrer, passar por todo aquele processo, aquela situação, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar, se pôr de pé. Ele diz aos fariseus: ei, destrua esse templo. Ele não estava referindo às 4 paredes do templo de Salomão, ele estava esperando, se referindo a ele mesmo, o templo. Destrua esse templo em 3 dias, eu vou reconstruir. Mas ninguém entendeu, pensava que era o templo de Salomão, aquele monumento de pedra. Você vai construir isso aqui? Se demorou décadas para ser construído, você vai construir em 3 meses. Não entenderam? Só depois foi que foram entender. Sabe? Mas Jesus estava falando acerca do templo. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Ele ressuscita. E agora o discípulo tudo desviado, se desviando, vivendo a sua vida secular. E ele vai agora para caminho de Emaús. Por quê? Porque no caminho de Emaús tinha 2 discípulos se desviando, se afastando do caminho que Jesus havia falado, do lugar que Jesus havia ordenado para não sair. Cleopas, e tinha mais um outro que a Bíblia não vai dar o nome. 2 estavam indo a caminho de Emaús. E quantas pessoas estão saindo do caminho de Deus, da presença de Deus? Quantas pessoas hoje em dia estão saindo dos propósitos de Deus, seguindo aos seus próprios caminhos, na qual Jesus já havia tirado, Jesus já havia arrancado, mas essas pessoas estão voltando aos seus próprios caminhos. Qual é o caminho, pastor? Esse aqui é o caminho de decepção, desilusão, de fracasso, de derrota. Porque qualquer caminho que você seguir, meu irmão, se não for Jesus, é fracasso, é derrota.
Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então qualquer outro caminho vai ser decepção, desilusão, vai ser derrota, fracasso. Eles estavam seguindo seus próprios caminhos. É o caminho que você quer trilhar, quer andar, meu irmão. Volte para os caminhos do Senhor. Não siga os seus próprios conceitos, preceitos, mas vá de acordo com a palavra de Deus. Estavam indo para o caminho de Emaús. Que caminho é esse, pastor? Caminho de desviado, caminho de rebeldia. Era esse caminho aqui que eles estavam trilhando, saindo do verdadeiro caminho. E a conversa de desviado é essa. Eu achava, eu pensava, tá? É conversa de fracasso. Eles não conseguem perceber Jesus do seu lado. Deus está do lado deles. Jesus Cristo apareceu a eles, porque eles estavam desiludidos. Eles estavam desanimados por conta da morte de Cristo. Eles vão ali conversando, e a conversa é aquela conversa de derrotado, de fracassado. 3 anos e 6 meses fomos enganados, 3 anos, e nós achávamos, nós pensávamos, imaginava que ele fosse o remidor, o salvador de Israel, o Messias, o enviado, porque ele pregou, ele falou, fez tantas coisas aí, mas enfim morreu. Mas enfim, olha aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Jesus estava do ladinho dele. Às vezes tem pessoas que estão murmurando, estão reclamando da vida, e Jesus está do seu ladinho, não está conseguindo enxergar, ver, entender o trabalhar de Deus. Está quase se desviando. Está quase desviando, e Jesus está só falando. Jesus estava só ouvindo aquela conversa, irmão. Aí Jesus vai ter que entrar em cena, né? Ele apareceu, porque onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, esse que está bem no meio. Ele apareceu bem no meio. Aleluia, Deus. Bem no meio da conversa. Bem na hora Jesus aparece, entra em cena, porque estavam reunindo o nome dele. Ele estava ouvindo tudo aquela conversa ali. Conversa de desviado, de fracassado, desiludidos. E o caminho que eles estavam trilhando também. Estava observando tudo. Ele vai entrar em cena, vai dizer: que conversa é essa daí? De quem é que vocês estão falando? Sabe que você é o único peregrino que não está sabendo de nada? Estamos aqui falando de Jesus o Nazareno, que morreu, que era, que foi, que já foi, que já era, tudo lá no passado. E Jesus, ele é o passado, é o presente, é o futuro. Aleluia, Deus. Quando ele estava falando tudo do passado. Irmão, tem coisas no passado que você tem que esquecer. Você não pode ficar guardando as coisas do passado, porque você nunca vai viver o presente. Nunca vai, sabe, ver o teu futuro. Você fica preso lá no passado. Ele estava falando com ele, abrindo os olhos dele. Por quê? Eles estavam cegos, cegos de entendimentos. Tem pessoas que às vezes estão cegas, querido. Deus está falando, ela não está entendendo. Deus está na vida dela, ela não está enxergando. Está só murmurando, está só reclamando da vida, reclamando do casamento, reclamando disso, daquilo, reclamando de tudo do salário. E Deus está só ouvindo, está do lado para abençoar, para abrir os olhos dessa pessoa.
para abrir os nossos olhos. Mas a cegueira é tão grande, irmão, que não consegue ver nada. A Bíblia vai nos dizer que lá em Coríntios, capítulo 4, verso 4, verso 3 e 4, se não me engano é a segunda carta aos Coríntios. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, em oculto, só para os que se perdem, querem se perder, está encoberto, está em oculto. Porque a palavra está sendo pregada, Jesus está sendo pregado, a verdade está sendo dita, apesar que tem muita gente aí falando mentira, pregando outro evangelho, que não há renúncia, que não há entrega. Mas ainda tem pessoas para pregar a verdade, para abrir os vossos olhos, para que você que não se desvie do caminho, não se perca pelo caminho. Aleluias. Ainda tem servo de Deus, homem de Deus, que prega a verdade, o arrependimento, para te trazer de volta para Deus, para você não se perder nesse mundo de trevas, nesse mundo corrompido, como esses homens estavam se perdendo, se desviando. Jesus estava abrindo vossos olhos com as Escrituras, com a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus não quer perder a sua igreja, não quer perder o seu povo. Oh, glória. E eles aqui estavam falando lá, só falando derrota, fracasso, que já foi, que já era. E Jesus vai ter que falar, explicar. Para quê? Para abrir os vossos olhos, o vosso entendimento. Aleluia, Deus. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não estavam conhecendo a palavra, que era necessário Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, para que nós viesse ter vida e vida com abundância, vida eterna. Acreditaram na morte. Tem gente que só acredita nas coisas ruins, mas não acredita nas coisas boas. Jesus ressuscitou, mas eles não estavam acreditando. Para eles acabou tudo, acabou o ministério, acabou a chamada, acabou tudo, as promessas, a esperança. Oh, glória. A nossa esperança nunca morre. A nossa esperança é Jesus. Ele que vai abrir essa porta, Ele que vai abençoar a sua vida, Ele que vai salvar a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a toda a tua casa também. É promessa de Deus. Não perca as esperanças, porque Jesus quer salvar toda a tua família também. Através de você, do teu testemunho de fé. Vai salvar o marido, a esposa, vai salvar os filhos. E se duvidar, salva até o vizinho também, viu? Ainda alcança a vizinhança toda. Oh, glória a Jesus. É isso? Através do testemunho de fé, de vida, de esperança. Não perca a tua fé. Não perca as tuas esperanças no Senhor. Continue acreditando, porque o nosso Deus está trabalhando ao teu favor, conforme diz o profeta Isaías. Porque nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Só quem está esperando em Deus aqui, levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão e glorifica. Não perca as esperanças. Continue esperando. Continue guardando no Senhor, porque a tua promessa vai se cumprir. Ainda está de pé. Deus é na tua vida. Deus é com a tua casa. Deus é nos teus projetos. Eu estou sentindo aqui a presença, irmão, poderosa de Deus. Não deu tempo de eu preparar esse sermão aqui. É o Espírito Santo que está dirigindo a palavra. É o Espírito Santo que está conduzindo, querido.
Porque não deu tempo, eu fui tentar preparar ontem, não deu certo. Hoje meu dia foi corrido. Oh, glória a Deus! Saí daqui 2 horas da tarde, era meio-dia, 1h. Estou chegando agora, fui só chegar já agora à noite. Deu tempo nem de banhar. Aleluia, mas o Senhor me dá uma palavra para a igreja. Me dá uma palavra para o teu povo, edificar sua fé, se fortalecer, não se perder pelo caminho, Senhor. Aleluia, mas continuar crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas. Oh, glória! Eu quero te dizer nessa noite, querido, ainda está de pé, ainda está de pé. Não se afaste, não duvide do poder de Deus. Oh, glórias! O discípulo aqui estava duvidando, porque eles não estavam vendo Jesus, e Jesus estava bem do ladinho, falando com ele, assim como eu estou falando contigo. Mas como eu disse, né? Mas se o nosso evangelho está encoberto, só para quem quer se perder, meu filho. Só está encoberto para quem quer se perder, porque a verdade está sendo pregada. Agora quem quiser se perder, não tem nada a ver com isso. Aí diz mais em 4:4, porque o Deus desse século chegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o diabo está cegando muita gente. Esse discípulo aqui estava cego, cegueira espiritual, e a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, porque o justo andará não é pelo que vê, é pelo que crê. Aleluia. Mas ele não estava vendo Jesus. Você também não está vendo Jesus aqui, não. Mas você crê que ele está aqui nesse lugar, meu filho? Você crê que ele está contigo nessa peleja, nessa batalha? Você crê que você não está sozinho, que você não está sozinha, que Deus é da tua vida, que Deus é contigo? Creia! Oh, glória! Eles não estavam crendo mais em nada. Para ele estava tudo perdido, tudo acabou. Mas eu quero dizer que nada acabou. Deus já está começando uma grande obra na sua vida. Porque depois da cruz, se Jesus não ressuscitasse, aí o negócio estava complicado. Mas eu quero te dizer que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele reina para todo sempre. E se ele ressuscitou, quer dizer que a promessa está de pé. Vai acontecer na tua vida um milagre. Aleluia! O que ele te prometeu vai se cumprir. Charamanda, cantaramanda, sébias. Vai se cumprir. Porque ele ressuscitou. A gente só precisa obedecer e crer. O discípulo estava andando aqui, mas estava questionando sobre a morte de Jesus. Não questione, não. Creia. Creia, não questione. Estava andando no caminho da desobediência. O caminho que estavam seguindo, o caminho da desobediência. Tem vários caminhos aí que a pessoa está seguindo. Caminho de Emaús, da desobediência. Por quê, pastor? Porque Jesus falou: não sai de Jerusalém, permaneça. Vai se reunir em Jerusalém, pergunta de Jerusalém. Vai lá perseverar em oração. Todos que permaneceram em Jerusalém, clamando, buscando a Deus em oração, foram cheios do Espírito Santo. Aí quem saiu de Jerusalém perdeu a bênção. Quem saiu de Jerusalém, querido, não foram abençoados. Mas como Jesus tem bênção para mim e para você, ele vai ao nosso encontro para nos trazer de volta para Jerusalém. Aleluia! A tua Jerusalém é aqui, meu filho. É aqui que ele vai te abençoar, é aqui que ele vai, aleluia,
Jó. Não saia. Aí ele começou a pregar, foi pregando, foi falando, foi explicando. Ô tardos e nécios de coração. Tardos é pessoa sem entendimento, que é difícil de entender, é difícil de compreender as coisas de Deus. Pessoal, tardos, ou tardos e nécios de coração. Mas não era necessário acontecer tudo isso, passar por isso. Aí começou a explicar, a falar. Aí quando eles vão chegar pertinho de casa, Jesus vai fazer de conta que até passar direto. Ele perde como? Por entrando lá, Jesus, que é direto do caminho. Ele, ops, você vai para onde? Entre aqui e fique conosco. E ainda não sabia que era Jesus. Fique aqui conosco. Passa aqui essa noite conosco. Eles gostaram dele. Porque quem tem Jesus quer estar sempre perto dessa pessoa. Se você tem Jesus, as pessoas querem estar perto de você. Pessoas que são de Deus, pessoas que querem aprender de Deus. Aprender mais de Deus. Agora a pessoa que não é de Deus não tem raiva. Pessoas que são usadas pelo diabo, não quer, sabe, quer estar longe de ti. Porque não dá certo a luz com as trevas. Não se combina, as trevas tem que fugir, tem que bater retirada. Mas se a pessoa é de Deus, quer mudar de vida, quer viver uma nova vida, e quando tem uma pessoa de Deus ao seu lado, ela quer estar sempre próxima para aprender, para se edificar, para se fortalecer, para viver as promessas de Deus. Aleluia. E foi dizendo, ops, não vai não, fica aqui conosco. Fique conosco essa noite. É tão bom estar do teu lado e não sabendo que é Jesus. É tão bom andar com o Senhor e não sabendo que é Jesus. Estava andar porque os olhos estavam fechados, mas a essência ainda ardia no coração. A palavra ainda queimava no coração. Tem coisas que vão nos trazer a memória a Deus. Jesus ficou na casa. Naquele momento Jesus vai partir o pão. Oh, bom. Hoje não é o pão de Santa Ceia, não, mas essa palavra está bem bonzinha. Alguém vai preparar outra. No partir do pão, meu Deus, ele pegou o pão, começou a dar graça, a olhar. Eles ficaram só de olho, atentos na palavra, no comportamento de Jesus, nas atitudes de Jesus. É por isso que quando estiver na igreja, fica atento à palavra, fica ligado. Não deixa ninguém roubar a atenção. Aleluia. Fica atento em cada palavra, para você sair daqui edificado, fortalecido, na certeza que Jesus falou contigo. Não foi o homem, foi o próprio Deus que falou no teu coração. Eles vão ouvir aquelas palavras, vai ver os movimentos de Jesus, da forma que ele pega o pão, que ele levanta, que ele ora. Ele já começa a sentir a presença. Na hora que ele parte o pão, que vai dar para cada um, Jesus desapareceu. Mas eles entenderam, compreenderam que ali era o próprio Deus falando aos vossos corações. É tão tal que um vai dizer para o outro: por acaso não ardia o nosso coração quando estava pregando, falando, explicando a palavra? O nosso coração não queimava por dentro, não ardia o fogo santo do Senhor no nosso coração. Ei, na mesma hora eles voltaram para congregar, para se encontrar com os outros também, querido. Deus quer a sua igreja unida. Deus quer ver o seu povo congregando. Oh, glória! Não é congregando em casa não é congregação, irmão. Em casa é a tua casa. A congregação é aqui, onde nós se reunimos para buscar a presença santa de Deus. Eu vi uma coisa, irmão, no Facebook, que eu vi muito assim, o diabo está trabalhando muito no coração do povo. Era um rapaz que canta as músicas aí, não sei se é roqueiro, o que ele é.
Mas ele foi para a igreja com a esposa dele e a família começou a criticar, a falar mal. Porque você estava lá no culto, aí estava ouvindo aquela mulher cantar. Aí começou a queimar, a criticar, né? No seu Facebook. Aí eu estava lá e o povo